Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa sexta-feira. Estamos chegando aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, nós estamos aqui trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações, também curte esse vídeo e, principalmente, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Antes de começarmos aqui a nossa reflexão de hoje, eu gostaria que você compartilhasse esse link aí nas suas redes sociais. Então compartilha no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa e envia para pelo menos umas 5 a 10 pessoas aí no seu privado, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo 119, os versículos 33 a 40, Salmo 119, versículos 33 a 40, vamos falar hoje sobre uma estrada segura. Uma estrada segura. E a ideia é falarmos sobre a perseverança na caminhada com Deus. A palavra do Senhor, então, nos diz assim, Salmo 119, versículos 33 a 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Bom, eu já começo aqui destacando para você que a vida cristã ela é para ser vivida até o fim. A vida com Deus é para ser vivida até o fim. Por isso o salmista já começa aqui no versículo 33 dizendo: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Tem pessoas que começam a caminhada com Deus, vão à igreja, levantam a mão, naquela empolgação e depois vão esfriando e se afastam e agem como se nunca tivessem conhecido a Deus, como se nunca tivessem ouvido a palavra de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Pessoas que agem dessa forma, na verdade, não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque não há quem tenha um encontro verdadeiro com Jesus e permaneça da mesma forma. Quem tem um encontro com Jesus experimenta uma mudança na sua vida. E essa mudança faz com que nós reconheçamos que a verdadeira segurança está em Deus, o verdadeiro sentido da vida está em Deus e nós não queremos viver longe de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, ele diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha o que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Queridos, Deus não quer que a gente fique pela estrada, Deus não quer que a gente fique pelo caminho, Deus quer que nós o sigamos e perseveremos na caminhada ao lado dele até o fim. Até o fim. Tem pessoas que começam combatendo o bom combate, mas não completam a carreira e não guardam a fé. Não adianta começar com tanta empolgação e depois se afastar novamente do Senhor. Jesus diz lá em em Lucas 9,62: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, Deus não quer que olhemos para trás, que regressemos. Deus não quer que voltemos à velha vida. Deus quer que andemos em novidade de vida.
Deus quer que perseveremos. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E tem pessoas que pegam esse texto para colocar a salvação como consequência da perseverança, mas na verdade o que Jesus está dizendo é que o que realmente foi salvo persevera até o fim. A perseverança é uma característica evidente de quem foi salvo por Cristo Jesus. É uma característica indiscutível de quem foi salvo por Cristo Jesus. Então, a vida com Deus exige perseverança. E eu quero trazer algumas lições, algumas coisas que são necessárias para nós perseverarmos na caminhada com Deus. A primeira coisa é o entendimento. Entendimento. Veja que o versículo 33 e a parte A do versículo 34 diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento. Ele começa pedindo ao Senhor: ensina-me, ó Deus, ensina-me o caminho dos teus decretos, ensina-me a tua vontade, ajuda-me a compreender a tua palavra. Se você assistiu o programa de ontem, você vai lembrar que eu disse que não adianta, não basta conhecer a palavra e não obedecer. Então, para obedecer, nós precisamos ter entendimento, precisamos compreender a palavra. Não há como obedecer sem antes compreender. E para compreender, é preciso pedir a Deus que nos dê entendimento. E eu costumo dizer que a palavra ou as coisas de Deus, elas não se compreendem pela intelectualidade humana, mas pela instrumentalidade do Espírito Santo. Não é pela intelectualidade humana, é pela ação do Espírito que nós entendemos a palavra. Por isso que o salmista ele pede ao Senhor: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, dá-me, Senhor, entendimento. Eu creio que é tempo de nós buscarmos ao Senhor e pedir ao Senhor que nos dê entendimento acerca da palavra. Senhor, me ajuda a entender a tua palavra. Até porque, queridos, não há como entendermos as coisas de Deus se Ele mesmo, por meio do Espírito, não nos ensinar. E entendimento é mais do que mero conhecimento. Entendimento é a real compreensão da palavra de Deus. Entendimento é a real compreensão da palavra de Deus. A segunda coisa para perseverarmos no caminho com Deus é a obediência. Veja que uma coisa leva a outra. O entendimento leva à obediência. Ele diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei e de todo o coração a cumprirei. Então, como eu disse agora há pouco, citando o programa de ontem, não basta conhecer a palavra, é preciso obedecer a palavra. Não basta saber qual é o caminho que a gente deve seguir, a gente tem que seguir o caminho realmente que Deus quer que nós sigamos. Então, é interessante destacar o seguinte, que a obediência ela vai resultar de um coração comprometido com Deus. Quem não está com o coração comprometido com Deus também não vai obedecer a palavra de Deus. A obediência é resultado de um coração comprometido com Deus. Se você encontra alguém que não está obedecendo é porque ele não está comprometido. E outra coisa, a obediência também é uma demonstração de amor. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Ainda que a gente não concorde às vezes, mas nós obedecemos. Por entendermos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, então a gente obedece. E quando nós obedecemos a Deus e a sua palavra, nós estamos dizendo que reconhecemos a soberania de Deus, a santidade de Deus e também a seriedade da palavra de Deus. Nós não estamos de brincadeira. Deus não quer que a gente brinque de servir, não. Deus quer que nós compreendamos e obedeçamos a sua palavra e a sua vontade. A terceira coisa é o prazer. Versículo 35, ele diz: guia-me pela vereda dos teus testemunhos, pois nela encontro felicidade. E no versículo 39, a parte B, ele diz: porque os teus juízos são bons. Queridos, a obediência que Deus espera de nós não é uma obediência resultado de pressão, mas uma obediência que é resultado da satisfação em fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Ele não quer que obedeçamos por pressão, por medo. Ele quer que nós obedeçamos por prazer, por amor, por satisfação, por entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e é sempre melhor que a nossa.
É muito natural na nossa vida, em qualquer área, nós nos dispormos e nos dedicarmos a fazer aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos traz satisfação. Ninguém gosta de fazer aquilo que causa dor ou sofrimento. Nenhuma pessoa em sã consciência gosta de fazer algo que lhe cause dor ou sofrimento. Então, para que nós tenhamos prazer na palavra, prazer em obedecer a Deus, é preciso que nós tenhamos também a consciência de que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu vou me comprometer em obedecer essa palavra, em fazer a vontade de Deus, porque eu entendo que a vontade de Deus é o melhor para mim. Ainda que seja completamente diferente do que eu esperava, do que eu planejei, mas a vontade de Deus é sempre melhor para mim. Então eu preciso ter prazer nas coisas de Deus. Prazer em obedecer ao Senhor, prazer em fazer a vontade de Deus. Em quarto lugar, nós precisamos de foco. Foco é essencial. Versículos 36 a 39, ele diz: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Olha, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, mas vivifica-me no teu caminho. É muito ruim a gente caminhar sem direção. Muito ruim. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, como diz, não é? A Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, mas também nunca saberá se já chegou aonde deveria chegar ou se ainda está no caminho, e muito provavelmente também não vai chegar a lugar nenhum. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, mas também não chega a lugar algum. O nosso foco ele deve ser sempre fazer a vontade de Deus. E somente quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos verdadeiramente seguros. Não existe vida satisfatória, vida plena, longe da vontade de Deus. Deus requer de nós comprometimento, obediência, prazer, foco. Qual é o seu foco? Qual é a sua meta? Em que direção você está caminhando? O escritor aos Hebreus diz que nós devemos olhar firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, nós não podemos ficar olhando para um lado e para o outro. Nós não podemos nos deter nas coisas do caminho. Nós temos que olhar para Cristo, olhar para as coisas de Deus e ter como foco caminhar na direção de Deus. E em quinto lugar, mas não menos importante, é o temor a Deus. Se nós queremos perseverar na caminhada com Deus, nós temos que temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reconhecer a soberania de Deus. É entender que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas, é reconhecer quem Deus é. Ele é o Deus criador e sustentador de todas as coisas, e porque eu reconheço quem Deus é, eu me submeto à vontade do Senhor. Então, temor é reconhecer quem Deus é. Temor é respeitar a santidade de Deus. O Senhor diz: sejam santos, porque eu sou santo. E temor também é receber a justiça de Deus. Tem pessoas que querem receber as bênçãos, mas nem sempre querem receber a justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Deus abençoa, mas Ele também requer que nós estejamos comprometidos com a sua vontade, que nós cumpramos a sua palavra. É preciso temer a Deus. Não é ter medo de que Deus pese a mão, de que Deus venha punir, não. Temer a Deus é reconhecer quem Deus é e amar a Deus de todo o nosso coração. Amar ao Senhor de todo o nosso coração. Não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Então, Deus requer de nós a perseverança. Não basta começar bem, é preciso continuar e completar
a carreira que o Senhor propõe para nós. Aí eu volto o texto lá do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não quer que você fique pelo caminho. Deus não quer que você fique pelo caminho. É tempo de se reerguer, é tempo de levantar, de voltar para o caminho do Senhor, de voltar para a presença de Deus e completar a carreira na presença de Deus. Que Deus nos abençoe e que você possa nessa manhã de sexta-feira aproveitar para refletir sobre como anda a sua vida com Deus. E se porventura você está vivendo longe de Deus, se porventura você está vivendo longe da vontade de Deus, volte agora mesmo, volte hoje mesmo, porque você não sabe se vai ter oportunidade amanhã. Volte hoje mesmo, porque o lugar onde você deve estar é na presença de Deus. Longe de Deus, você pode ter tudo o que esse mundo oferece, mas nada será suficiente para trazer paz e satisfação ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais essa semana que estamos finalizando, pela oportunidade que o Senhor nos deu de compartilhar a Tua palavra e de alcançar tantos corações com essa mensagem de fé e esperança. Pai querido, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de reencontro com o Senhor, de retorno à Tua presença, de reconciliação, de transformação, de salvação de vidas. Pai querido, dá-nos entendimento, ajuda-nos a compreender a Tua vontade, a Tua palavra, a obedecer o Senhor, a ter prazer em fazer as coisas do Senhor e a combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Nós oramos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor irá fazer. Obrigado pela restauração da saúde daqueles que estavam enfermos e queremos colocar diante do Senhor aqueles que ainda se encontram debilitados. Estende, Pai, a Tua mão e cura, Pai, os Teus filhos. Continua, Pai, com a Tua mão estendida e tem misericórdia daquele povo ali, ó Deus, que está sofrendo no Rio Grande do Sul. Tem misericórdia, Pai, de todo aquele povo. Muito obrigado, Deus, por tantas vidas que têm sido levantadas pelo Senhor para abençoar aquele povo. Continua, Pai, sendo misericordioso e sendo gracioso e abençoando a nossa nação. Fica conosco, Pai querido, nos concede um dia em paz, livra-nos, Senhor, de todo mal, sobretudo o mal de errar contra o Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, abençoa o Teu povo em toda a face da terra. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém, amém, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e se Deus permitir, segunda-feira, 6h57 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Mas eu quero, antes de finalizar, pedir novamente a você, para que você compartilhe o conteúdo desse vídeo, o conteúdo desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilha, clica aí e compartilha o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.